Meus queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. De todas as interações humanas, a mais instigante, a mais desafiadora e aquela que mais vai fomentar o progresso aqui na Terra é a instituição chamada família. Nós sabemos que, se vamos observar a família nuclear, vamos ver que ela é formada a partir de um casamento. E no casamento, nós vamos nos mostrar uma intimidade física, emocional, psicológica, espiritual, como em nenhuma outra. A família é uma relação tão desafiadora que é um espaço onde nós iremos certamente encontrar os nossos afetos e desafetos do passado. Não é raro nós encontrarmos na forma daquelas pessoas próximas a nós, seja o cônjuge, os filhos, aqueles espíritos onde nós no passado já estabelecemos um amor profundo na vivência anterior ou nas vivências anteriores. Mas não é raro também na família nós encontrarmos aqueles desafetos, aquelas criaturas que no passado nós tivemos algumas dificuldades na convivência, dificuldades de ordem emocional. Então a família vai oportunizar com que se estabeleça naqueles em que o amor já está formado a continuação desse sentimento. Mas naquele outro, onde houve lá no passado dificuldades de convivência, onde aconteceram encrencas, certamente é a grande oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa transformar aquelas dificuldades em amor. Porque a lei de Deus é uma lei de amor. E até nós atingirmos esse patamar de amar a todos indistintamente, certamente vamos passar por esses processos reencarnatórios em que na família iremos encontrar espíritos, não é? Nessa condição ou naquela necessitada de acerto. Então, um problema maior nessas questões do relacionamento familiar é um problema que, num primeiro momento, nós temos que nos relacionar conosco próprio. E muitas vezes é difícil para nós percebermos, não é? E nos inteirarmos das nossas dificuldades. E muitas vezes nós vamos estar em presença de outras criaturas dentro do nosso lar, especialmente na forma do esposo, da esposa, uma pessoa que veio de uma família diferente, veio de, quem sabe, uma etnia diferente também, religião diferente, e nós então estamos naquele lar para interagir através do amor. No início do processo do casamento, quando há aquele encantamento, não é? Certamente as coisas são mais fáceis. Mas no dizer do Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer que nós temos uma necessidade muito grande, e ele vai usar esse termo, nos casar dia após dia. E vai lembrar ele que o casamento não é uma data específica, não vai se materializar tão somente por uma festa ou assinatura de algum papel. Não, ele vai falar no casar-se diariamente. E como é que é esse casar-se diariamente? É através da atenção, é através dos mimos, é através do diálogo. Este é o casar-se constante. E Joana de Ângeles, espírito, vai usar uma figura bastante interessante quando se refere a esse casar-se diariamente. Vai dizer ela que o casamento vai se revestir como se fosse algo vivo, uma planta, por exemplo, que nós temos que cuidar diariamente, temos que aguá-la, temos que protegê-la para que ela possa ir à frente. Então, o casar-se diariamente é aquela possibilidade que nós temos de cuidar, né, daquele relacionamento através dos pequenos gestos diários. Não são os grandes gestos, mas os pequenos gestos diários que fazem com que efetivamente a gente vá levar adiante aquela relação. Muitas vezes, quando a gente pergunta para alguém, mas quanto tempo vocês estão casados? E a pessoa responde assim, olha, são 10 anos, são 3 anos de... ou
Quanto tempo vocês estão juntos? 10 anos. São 3 anos de namoro e 7 anos de casamento. E a gente vai dizer assim, mas depois que casaram, deixaram de namorar? Como que possa se refletir sobre aquele relacionamento? Um exemplo próprio, não é, que a gente traz aqui nessa questão do casamento, é que há muitos anos atrás, quando eu estava para casar, não é? Bastante tempo atrás, um amigo nos disse, Breno, não casa, Breno. Eu disse, mas por que não casa? O casamento cerceia a liberdade. E ele começou a falar uma série de coisinhas, que eu vou falar logo em seguida, que eu fiquei pensando. Não impediu que eu casasse, eu casei. Mas sabe que ele tinha alguma razão. Porque ele dizia assim, ó, o casamento nos limita na nossa liberdade. E ele deu o exemplo dele. Eu era solteiro, mas tinha uma cama de casal lá, que eu rolava de um lado para outro, tinha toda a liberdade. Para mim chegar na cama hoje, eu tenho que chegar por um lado, porque o outro lado está ocupado. E quando dá de 2 pessoas gostarem de dormir só pelo lado direito, por exemplo, os 2 gostam só daquele lado, como é que faz? As pequenas dificuldades que surgem. Mas nós sabemos que as pequenas dificuldades que surgem, na verdade, não são dificuldades nossas, mas são dificuldades que nós trazemos da nossa família de origem. Porque no casamento, na nossa família que se forma, nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos na família de origem. Então, por exemplo, outro exemplo que o amigo deu, a toalha, não é? Ela gostava de colocar a toalha de banho lá no banheiro, ele sobre o criado mudo. E daí ela dizia, você achava que ele estava mexendo com ela, mas por que tu não coloca a toalha aqui? O lugar da toalha é aqui. E ele dizia, mas tu aprendeste assim, que o lugar da toalha aqui, eu acho mais fácil colocar a toalha aqui no criado mudo. Eu aprendi que o meu pai, que o melhor lugar para botar é aqui. Então, quando ela discute com ele, na verdade, não é ele discutindo com ela, é o pai dele discutindo com a mãe dela, né? Por quê? Porque nós aprendemos na nossa família de origem essas coisas que a gente traz para o casamento. É como vamos arrumar a cozinha, por exemplo, né? Na primeira gaveta lá está os talheres, na segunda está os panos de prato, por exemplo. Mas quem é que diz que tem que ser assim? Né? A pessoa diz, não, mas eu quero assim. Não, tu não quer. É que tu observou a tua mãe fazer, que a avó fazia, que a bisa fazia. Então nós reproduzimos tendências. Nós reproduzimos tendências ali. Então é bem interessante nós observar que os padrões que nós vamos repetindo, nós vamos levando para o casamento. Então quando a gente diz assim, ó, enfim sós, a gente está dizendo uma grande mentira, porque a gente não está só. A gente está com o pai, com a mãe, com os irmãos, com toda a nossa família dentro de nós, né? Reproduzindo ali. Então a gente sempre leva a isso. E tem alguns outros aspectos que esse companheiro nosso colocou, não é, que chama a atenção. Por exemplo, ele falou sobre o ronco, né? O ronco atrapalha a relação. Quando acontece no início do casamento, tudo que acontece no início é fácil, tranquilo. Mas quando vai passando, vai criando dificuldades. Então a gente vê um exemplo assim, quando ela ronca. Porque aqui, até para roncar, a mulher é mais educada que o homem, né? Então quando ela ronca, no início é tranquilo, ele acorda, ele chama ela, acorda, né? Ele vai dizer assim, tu está igual uma cotovia. Olha só, olha, isso é poético, né? Passa 6 meses, ele chama, não é? Ela acorda e ela diz assim, tu está ressonando. Passou de cotovia para ressonando. 1 ano depois o cotovelo começa a funcionar, né? Parece aí um DC-10 da TAM, da VASP. Então a gente vê assim que o casamento apresenta esses desafios, não é? Se fizermos um histórico, mesmo que rápido, dos formatos familiares, nós vamos ver sim que ao longo do tempo a família ela foi se modificando, porque toda a mudança social incide sobre a família, ou a família está presente nas transformações sociais. Então, historicamente, nós sabemos que uma das primeiras famílias que se formou foi aquela família chamada patriarcal. Na família patriarcal é aquela família onde o homem é comparado à figura de Deus,
né? Ou seja, o homem tem toda a autoridade, inclusive a autoridade lá no início, né, de vida e morte sobre a sua mulher e as filhas. Então essa é a família patriarcal, né? No tempo do Cristo era este tipo de família, né? Aliás, em Roma, não é? Tinha muito essa família que tinha esse tipo de situação, onde a mulher era uma criatura que tinha um valor, dentro desse contexto familiar, muito baixo. O Cristo veio valorizar sobremaneira a figura da mulher, né? A gente sabe que o Cristo valorizou bastante. Mas depois desse tipo de família patriarcal, vem a família nuclear, que é aquela família onde há uma maior aproximação entre as pessoas, há uma maior intimidade, há mais carinho, há mais afeto, não é? Coisa que ao longo do progresso se foi adquirindo uma maior aproximação, né? Então quem é mais antigo, por exemplo, vai lembrar que muitas vezes não havia afeto do pai com relação aos filhos, né? Eu lembro bem do meu avô, aí se chegasse para ele e desse um beijo, mas onde já se viu homem beijar homem, né? E hoje em dia a gente sabe que o afeto está presente na família. Mas há também a família monoparental. A família monoparental é aquela formada a partir da presença de um dos cônjuges. Um deles, ou a mulher cuida dos filhos e não tem a presença do esposo, ou o esposo com os filhos sem a presença da esposa, né? Uma pesquisa do IBGE o ano passado disse assim que 12% de todas as famílias no Brasil são monoparental, ou seja, tem a liderança sozinha ou da mulher ou do homem, né? Então essa é um tipo de família que também na atualidade está bastante presente. E a família conjugal, não é? Aquela família onde ela é constituída e reconstituída. Muitas vezes é aquela família onde os casais se separam e alguns filhos, ou um dos filhos, vai com a mãe, ela vai casar, formar uma outra família, com um companheiro que também traz para esse casamento outros filhos. Ou aquele tipo de família que está se tornando relativamente comum na atualidade, que é formado por indivíduos, não é, do mesmo sexo, não é? Que também ocorre. Allan Kardec, ao analisar a questão da família, na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, irá fazer uma pergunta bastante interessante, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? E a resposta: haveria uma recrudescência do egoísmo, haveria um aumento do egoísmo. E o Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida em Família, fazendo uma análise desta questão, ele irá colocar, né, através da mediunidade de Raul Teixeira, que a família é o grande processo terapêutico que a providência divina utiliza para que a gente possa aprender a amar. É ali no cadinho doméstico, né, que a gente vai aprender a amar, para depois partir para outros grupos e para a sociedade. É exatamente ali. E ele vai alertar mais, não é? Que atualmente nós temos alguns tipos de famílias, mas tem um tipo específico que abarca o maior número de casamentos aqui na Terra, que é a família provacional ou casamento provacional. Dentro desse casamento provacional, que é o tipo mais comum, vai haver um encontro daqueles indivíduos que já viveram lá no passado aquela mesma relação ou uma relação similar. Então, esse casamento provacional vai fazer com que seja um casamento onde esteja a presença daqueles indivíduos que se encrencaram lá atrás. Aqueles indivíduos que tiveram muitas dificuldades. Hoje, né, como a lei de Deus é uma lei de amor, eles vêm junto novamente para que possam se acertar. Então, esse casamento provacional é aquele tipo de situação em que mais vai se ver aqui na Terra. Então, é um casamento normalmente difícil, não é? Se as pessoas vão convivendo com alguma dificuldade. Mas este casamento, invariavelmente programado na espiritualidade, antes deles reencarnarem, é aquele tipo de situação que normalmente, quando um dos cônjuges está lá na espiritualidade e algum bom espírito vai oportunizar uma reencarnação,
ele vai chegar e dizer, olha, estamos oportunizando uma reencarnação. Não vai ser tarefa fácil. E daí aquele que está na espiritualidade vai dizer assim, ó, não, mas eu aceito. Olha, mas tu vai ter como filho aquele espírito, aquele outro, que são pessoas difíceis. Não, mas eu aceito. Olha, mas o teu esposo vai ser aquele. A pessoa já fica em dúvida. Não, mas eu aceito. Porque o que ocorre? Quando nós estamos na espiritualidade com dores morais, o que a gente mais quer é retornar para cá para poder acertar, refazer caminhos. Então, essas oportunidades, nós invariavelmente, nós planejamos na espiritualidade e viemos para cá. Às vezes, e não é raro ocorrer isso, nós chegamos aqui e vemos que a tarefa não era tão fácil. A tarefa era mais pesada, não é? A gente achou que ia ser mais fácil. Então, chegamos aqui, muitas oportunidades, a gente se vê sem forças para levar adiante aquele relacionamento, levar adiante aquele grupo familiar, porque a gente achou que seria mais fácil. E uma das grandes oportunidades que Deus nos dá quando surgem essas dificuldades é a questão do sono à noite. Porque o que ocorre? Nós vamos repousar à noite através do sono e ocorre conosco aquilo que Kardec chama de emancipação da alma. Nosso corpo está lá repousando e nós vamos à espiritualidade. Quando nós vamos à espiritualidade, muitas oportunidades nós somos relembrados dos nossos compromissos assumidos. É relembrado, olha, tu pediste essa situação, né? E na espiritualidade nenhum espírito vai nos ajudar no processo reencarnatório em alguma atividade em que eles não percebam que a gente possa vencer. Sempre que a gente vem com uma luta, é porque a gente pode vencer essa luta. Às vezes a gente não vence. Às vezes a luta é mais pesada, a gente não consegue vencer. Mas nós temos oportunidade para vencer. Então nós chegando aqui no outro dia, a gente acorda, não é? Com uma força maior, não é? Com uma energia maior para poder levar adiante este tipo de desafio que ocorre dia a dia. Nós podemos fazer também algumas observações sobre a família na atualidade, não é? Que uma dessas observações é que ocorre constantemente um fenômeno que a gente chama de refração, né? Ou seja, as famílias na atualidade aqui na Terra estão reduzindo o número dos seus componentes, né? Se a gente observar algumas décadas atrás, era comum ver famílias compostas assim de um grande número de filhos. Hoje está diminuindo isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é? Há um decréscimo dos nascimentos. Ocorre também um compartilhar das relações de poder, não é? Então, assim, se tinha aquela família patriarcal no passado, hoje as relações de poder estão mais diluídas entre os componentes familiares, né? Então, a relação de poder está entre o esposo, a esposa e também os filhos. Pesquisa, algum tempo atrás, falando sobre o poder econômico dos filhos, como os filhos influenciam os pais na compra dos vários produtos, né? Esse é o compartilhar de poder. Nós vemos também o fenômeno de crescente intimidade, que nós falamos há pouco, e isso é verdadeiro, né? Há no grupo familiar uma crescente intimidade, há maior afeto, né? Há 2 anos atrás, a Federação Espírita, aqui do Rio Grande do Sul, lançou um livro, não é, bastante interessante, chamado A Família com Afeto, né? E vai dizer ali que o afeto não é nós dizermos para alguém que a gente ama, não, é nós abraçarmos. E ao abraçar, dizer, nós nos aproximarmos das pessoas. E isso está ocorrendo com uma maior número de vezes, não é? Atualmente. E um outro fenômeno também que ocorre, não é? Que a família, muitas vezes, algumas pessoas pensam assim, que a família é como se fosse uma empresa, não é? Então, às vezes, tem aquele, especialmente aí eu falo para os maridos, não é? Né? Claro que aqui em Taquara não tem isso, mas às vezes tem aquele marido chato, né? Aquele que quer uma mulher ISO 9000, né? Tem muito lá em Porto Alegre isso, aqui eu sei que não tem, né? Mas a família não é uma empresa, não é? A mulher não vai ser o ISO 9000, a gente tem que cuidar isso também, e aí especialmente o recado para os esposos, não é? Pontos de reflexão a gente pode trazer assim,
é que na família nós temos que aprender fundamentalmente assim, cuidar das diferenças, observar as diferenças. E se nós vamos falar que na família a diferença está entre os cônjuges, né, e entre os filhos. E quando nós falamos que há as diferenças, nós não estamos dizendo que um é melhor que o outro. Não, nós estamos dizendo que eles são diferentes, né? O casal vem de realidades diferentes, formaram um lar. Os espíritos que chegam ali na forma de filhos também vêm de realidades espirituais diferentes, não é? Então, se nós vamos observar os nossos filhos, nós vamos observar que eles são diferentes. Por isso até que vai se cuidar no aspecto, né, de educação, não de instrução, que é da escola, mas a educação, que é a parte moral. Diferença? Então, na educação, como é que nós devemos proceder se eles estão diferentes? Observar cada um deles e fazer aquilo que o Espírito Santo Agostinho, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, vai recomendar: desde cedo observa a tua criança, para que possa empreender o processo educacional, desde cedo. E quem tem mais de um filho, muitas vezes vai perceber como eles são diferentes, não é? Alguns filhos, a gente percebe que ele está passando o horário dele mamar, por exemplo, né, e ele está lá quietinho. O outro, muitas vezes, nem chegou na hora ainda, ele já está aos gritos. Ou algum dos filhos, né, nós encostamos assim no peito, ele se aninha quietinho, o outro, né, já empurra, já arranha. Diferentes. E nós vamos notando nos filhos as diferenças. Por exemplo, como é que a gente faz para chamar o filho na hora do almoço ou para ir para a escola, né? Alguns dos nossos filhos a gente assobia e ele já vem. Algum outro a gente chama uma vez e ele vem. Um outro a gente sabe que tem que chamar 3 vezes, senão ele não vem, ele só vai obedecer na 3ª vez. Então a gente chama: fulano de tal, vem almoçar. Passa 2 segundos, fulano de tal, vem almoçar. Mais 2 segundos, fulano de tal, vem almoçar. Chamou 3 vezes, ele vem, daí ele vem, né? Ou como é que a gente faz de manhã para acordar? E isso eu sei bem, porque lá em casa é bem assim como eu vou dizer. Alguns dos filhos a gente tem que ser carinhoso com ele. Bem, vem, eu te ajudo, vamos, com carinho, né? Ele vai acordando, se espreguiçando e vai. O outro, se a gente é carinhoso, ele aprofunda no sono, não acorda nem no outro dia. A gente tem que puxar ele, carregar para o chuveiro, para que ele possa acordar, porque são diferentes. Mas a diferença marcante, não é? Que a gente observa é no casal, por exemplo, né? Em vários aspectos. Mas tem um aspecto que nos chama a atenção na diferença do casal. É aqui quando nós observamos, por exemplo, no shopping. Porque o shopping é um local bastante instigante para as nossas observações das pessoas. E no shopping, não é? Parece uma praça, parece uma via pública, mas logicamente é um local fechado. Então a gente pode ver bem as diferenças. Então a gente... E tem um psicólogo amigo que diz assim, ó, que o shopping nos remete à ideia do religioso, à ideia de templo. Porque se nós vamos observar os templos da antiguidade, especialmente da Idade Média, ele tem o mesmo aspecto físico do shopping moderno. Então, muitas vezes no shopping, nós intimamente vamos buscar lá o divino, vamos buscar aquilo que é religioso, né? Então, nós chegamos ao shopping e começamos a observar, não é? Aqueles nichos religiosos, que são as lojas, com a sacerdotisa, que é a vendedora, e nós observando, ela sorri para nós e faz aquele gesto para a gente entrar, né? Quem é que consegue resistir a isso, né? E a gente entra. Ela nos incita a tocar no produto. Se a gente não está com vontade, ela nos mostra o modo de tocar. E quando a gente toca, ela já vai dizendo 10 vezes sem juros, né? E daí a gente já não tem nem onde cair morto mais, mas a gente compra. O nosso cartão de crédito já está comprometido até na outra encarnação, mas a gente compra, não é? E a gente compra e sai dali então feliz com um objeto sagrado comprado. Ela sorri para nós sorrimos, não é? Mas o nosso giro em busca do que é divino não está concluído aí, porque a gente tem que ir na praça de alimentação. E lá a gente vai comer o pão de hambúrguer,
que tem o mesmo formato da hóstia. A gente come e parece que fechou um ciclo em busca de Deus. Achamos Deus ali. Claro que depois a gente vai para casa encontrar Satanás, que vai abjurar a compra que a gente fez, né? Vai nos confrontar por mais este gasto. Então, as diferenças que a gente observa, não é? E uma outra situação que a gente vê muitas vezes, que nos concita a essa diferença, é, por exemplo, quando nós vamos trocar uma roupa. Compramos uma roupa no Dia das Mães e vamos ao shopping, o casal, trocar a roupa. E aqui a gente vê bem nitidamente a diferença, não é? Porque os dois estão entrando no shopping e ele diz assim, meu bem, a loja que nós compramos é aquela lá. É aquela loja lá. A menor distância entre 2 pontos é uma reta, mas ela olha para lá e parece que ela não enxerga, porque ela tem que dar um giro, né? Um giro ali. Se ele é espírita, ele já vai sabendo disso, já vai levar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, meu bem, daqui a 2h30 eu estou lá no café, eu te espero lá, né? E ele vai estar lá no café, vai ter lido todo o livro, tranquilo. Por isso que muitas vezes é comum no shopping nós observarmos, às vezes um casal idoso, já de meia idade, de mãos dadas, e a gente diz assim, como o amor é lindo, né? Mas não é amor, é um agarrando bem o outro, porque um deles é compulsivo. Então tem que segurar bem firme a mão, não é? Porque as diferenças estão aí, né? E nós observamos também, né, pessoal? Vamos ficar observando a diferença. E lembrando, né? Se nós vamos verificar a diferença, não é para dizer quem está certo ou quem está errado. Porque no momento que a gente radicaliza dizendo assim, que o meu jeito é certo, nós criamos dificuldades, nós somos diferentes, né? E a gente vê a diferença, por exemplo, na hora de comprar a roupa, né? O homem, por exemplo, né, compra a roupa para ele, para que ele se sinta bem para ele mesmo. Mas a mulher não compra a roupa só para ela, né? Ela compra para ela, mas ela quer que a amiga ache interessante a roupa, a irmã tem que gostar, a mãe tem que achar bonita, né? As diferenças. E às vezes, né, a mulher vai, por favor, não é crítica, tá, pessoal? Mas a mulher vai comprar a roupa e o que que acontece aí? Ela quer uma roupa assim que a deixe magra, que rejuvenesça e que ela fique linda. Então, às vezes, não é nem procurando uma roupa, mas um milagre lá no shopping, né? Porque para acontecer tudo isso, né? Então, a gente vê a diferença psicológica entre o casal, ele é extraordinário, né? Porque a mulher tem um senso de observação maior, o homem é mais focado, e na questão emocional e das ideias também. Então, a gente diz assim, isso também um amigo comentou conosco, ele diz assim, ó, que na questão psicológica do homem é como há o compartimento, né? Então, há ali uma caixa que é a caixa que ele pensa sobre o dinheiro, outra caixa sobre as crianças. E a mulher consegue ver tudo de modo geral. Então, por exemplo, eles vão conversar, e daí eles vão conversar sobre dinheiro. Daí ele pensa e vai lá e abre a caixa do dinheiro, né, na sua mente. E eles estão conversando. Depois eles vão falar sobre as crianças. Ele vai lá e abre a caixa, ele procura, né, no pensamento, onde é que está a caixa das crianças, e vai e começa a falar sobre as crianças. E a mulher não, ela tem uma visão maior de tudo. Então ela está falando sobre dinheiro, depois já passa para a criança, passa sobre a atividade no centro espírita, e daí ele diz, mas do que a gente está falando mesmo? Né? Porque são modos diferentes de pensar. E o homem, não é, tem 2 caixas dele que são as principais. Uma é enorme e a outra é extraordinariamente grande. A caixa enorme é a caixa do sexo, né? Que para o homem é diferente o modo de pensar da mulher. E a caixa imensa, né, é a caixa do nada. O homem adora estar na caixa do nada. Ele chega em casa, liga a TV e começa a zapear lá. Daí ela pergunta, mas o que tu está vendo? Nada. Daí chega no fim de semana e ele vai pescar. Por que ele vai pescar? Para ir para a caixa do nada. Por que ele tem pressa de ir no supermercado ou fazer compras? Porque ele quer mais rapidamente vir para casa para ficar na caixa do nada, né? E algum outro dia eu falando sobre isso para uma companheira lá do Centro Espírita, e ela disse assim, mas eu não posso entrar nessa caixa do nada? Não, porque se tu entra na caixa do nada, deixa de ser a caixa do nada, né? Ele quer ficar sozinho na caixa do nada. Então a gente observa que as diferenças vão aí, a gente poderia ficar até um tempo maior. Mas uma diferença que nos marca, a mais
marcante delas é a questão do diálogo. A questão do diálogo, ela tem que ser muito bem pensada, porque assim a criatura humana, na escala evolutiva, é aquela única que conseguiu assim criar, né, uma possibilidade de diálogo maior. É a única que conseguiu criar símbolos mais complexos. A criatura humana cria símbolos complexos, mas para o diálogo há uma dificuldade. E aí a gente vê as diferenças também. Por exemplo, a mulher, né, isso de modo geral, há exceções, mas a mulher, de modo geral, tem mais facilidade para o diálogo. O homem, pela sua questão psicológica, ele é mais introspectivo, né? E nesse estilo que nós estamos falando, claro que há o contrário disso, mas nesse estilo assim, então, quando a mulher quer falar, quer conversar, quer ter o diálogo, ele já vai dizer, então diga logo o que é para falar, não é? Quer dizer, muitas vezes ele já coloca de um modo para cercear o diálogo, mas ela sabe, quando quer conversar, ela sabe como dizer. Então, por exemplo, assim de manhã ela chega e diz, meu bem, hoje a gente vai conversar. Nesse estilo que nós estamos falando, não tem coisa pior para o homem que de manhã ela dizer isso, né? Aquelas 12 horas vão custar a passar, não é? E daí o que ocorre? Ele chega à noite, né? Vem mais cedo, sôfrego, na expectativa, coloca aquele pijama listrado como se fosse um prisioneiro, não é? E fica aguardando. Ela que normalmente chega antes, naquele dia ela chegou depois. Né? E quando ela chega, ele convida, então vamos lá para o quarto para conversar. Ela disse, não, vamos conversar na sala. Quando ela diz vamos conversar na sala, ela já está dando um ar mais formal para a conversa. E ela nem muda de roupa, ela nem tira aquela roupa da rua para a roupa de casa, não. Ela fica com a roupa, dando no visual, então, a ideia da conversa. Ele se esparrama lá no sofá e ela não senta ao lado dele, ela senta de frente. No gestual, ela já está confrontando. E ela não esparrama, ela senta bem na pontinha do sofá, cruza as pernas, olha para ele e vai dizer assim, o que você está achando da nossa relação? Ele começa a se sentir mal. Se ele é espírita, ele vai dizer, estou sentindo umas influências aqui. Dá para dar um passe? E daí o que acontece? Esse tipo de situação não vai chegar a bom termo o diálogo, porque daí ela vai se irritar e vai falar, e no final ela vai dizer assim, então o que tu tens para dizer? Ele vai, olha meu bem, já disse tudo, eu não tenho nada para dizer. Né? Então o diálogo ele é extraordinariamente importante na vida conjugal, não é? E nós, claro que não conseguimos dialogar como a gente dialogava quando era namorado, né? Seria o ideal, porque a gente observa como os namorados, não é? Eles têm possibilidade maior de diálogo. Outro dia eu observava, não é? Um desses jovens que chegou em casa, da casa da namorada, e disse, eu vou ligar para ela, mas tu não chegaste de lá agora? Não, eu vou dizer que eu cheguei. Claro, cidade violenta, né? Vai dizer, ó, cheguei. E daí ele foi, ligou, meia hora depois, e daí tu não disse que chegou ainda? Não é? E daí até para desligar é difícil. Não, desliga você, não, desliga e fica aquilo ali, né? O diálogo. Então o diálogo, ele é fomentador de situações assim, de mais harmonização no aspecto do casamento. Então nós temos que ficar observando, não é? Que a necessidade dessas questões todas na vivência familiar. O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer algo significativo. Ele vai fazer uma pergunta, né? O que fizeste da tua administração? O que fizeste da tua administração? Ou seja, o que fizeste dos teus talentos? Porque todos nós, quando vimos a questão dos talentos, a gente pensa assim em dinheiro, mas a gente tem os talentos da inteligência, a gente tem os talentos da questão emocional, a gente tem o talento do amor. Então, no momento em que aquele benfeitor espiritual pergunta o que fizemos do nosso talento, é aquela grande oportunidade que na família nós temos para desenvolver esses talentos. E como é que nós desenvolvemos esses talentos? É tão somente amando, é respeitando, é sendo fraterno, é percebendo
que nós estamos na família nas condições melhores possíveis para que a gente possa evoluir. Apesar de todos os desafios que surgem, apesar de todas as dificuldades, é aquela família que nós necessitamos, não é a outra. Deus não se enganou conosco nos colocando ali, não, é aquela ali mesmo que a gente necessita moralmente para progredir. Então o convite, não é, que nós possamos fazer a todos, é que a gente possa refletir sobre essas questões e perceber essa grande misericórdia divina em nos colocando na família própria de cada um de nós. Muita paz a todos.